Bom dia a todos. Esse é mais um debate do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. Hoje temos aqui como convidado e debatedor Roberto Aguni, da Unidade de Inovação da Subsecretaria de Parceria e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Nós teremos a oportunidade de conhecer os programas de inovação e as políticas de estímulo à inovação do Governo de São Paulo, e os internautas que nos acompanham, mais os presentes aqui no auditório, podem fazer perguntas. Os internautas escrevem para iearesponde, tudo junto, @usp.br. O debate está sendo gravado e depois ele vai ser publicado no site do Observatório para todos que quiserem acompanhar e fazer pesquisa. Roberto, o que você tem para nos dizer sobre as políticas de inovação em São Paulo? Bom dia a todos. Eu primeiramente gostaria de agradecer aqui ao Instituto pelo convite de estar aqui presente. E a gente veio aqui conversar com vocês sobre uma ação de inovação que o governo lançou recentemente, que a gente está chamando de PitGov SP. Eu gostaria, se me permite, fazer uma apresentação deste evento, tá certo? Desta ação de inovação. Vou começar contextualizando um pouco dentro de um programa mais amplo de inovação. Só gostaria de esclarecer que a nossa unidade de inovação, que está na Secretaria de Governo, dentro de uma subsecretaria de parcerias e inovação, que é dirigida a nossa subsecretária, doutora Carla Bertocco, e essa unidade ela trabalha com parcerias público-privadas, como a gente vai mostrar, e com inovação, mas a inovação voltada para dentro de governo, ou seja, inovação organizacional, um pouco diferente das ações da nossa Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Desenvolvimento Econômico e Inovação, que tem um olhar da inovação para fora de governo. Então a gente vai falar um pouco de inovação organizacional e inovação voltada para dentro do governo do Estado, ok? Bom, para falar em inovação, a gente só quer um pouco contextualizar, tá certo? O nosso programa de inovação, ele tem como base, como princípios, tá certo? Um governo único para um cidadão único. Quer dizer, cada vez fica mais claro, tá certo, que o governo, embora seja totalmente hierarquizado, subdividido, as nossas estruturas remontam ao século passado, remontam à era industrial, mas, tá certo, tem se procurado criar um governo mais unificado, mais integrado, tá certo, que é até uma exigência da sociedade. Isso tem sido, na pauta de discussão hoje, tá certo? Recentemente a presidenta Dilma fez uma reforma de ministério, atendendo inclusive exigências da própria sociedade, que entende que o governo deve atuar de uma forma muito mais integrada. É claro que é um sonho nosso um dia poder trabalhar de forma integrada entre o governo local, municipal, estadual e governo federal, mas certamente vamos ter que avançar muito ainda nessas questões. Um outro conceito fundamental que a gente tem entendido também, o governo de São Paulo tem tentado praticar, é o governo como plataforma. Ou seja, o entendimento de que nós governo, não vamos mais resolver todos os problemas da sociedade, mas sim trabalhar em conjunto com a sociedade, disponibilizar os nossos dados, nossas informações, para junto com a sociedade, de forma colaborativa, achar soluções que melhor atendam às necessidades da população. Quer dizer, essa é uma das missões, inclusive, da subsecretaria na qual nós estamos vinculados. E o outro é o governo hiperlocal. Quer dizer, está mais do que a sociedade exige hoje um novo olhar do setor público. Quer dizer, não dá mais para falar em políticas, tá certo? Políticas públicas que não considerem o cidadão. São Paulo tem 44 milhões de habitantes, segundo o Censo Demográfico, estatísticas feitas pelo SEAD recentemente. Quer dizer, é possível sim olhar individualmente para cada cidadão, é possível sim fazer políticas, tá certo? Se preocupado com o local, a gente chama aqui de hiperlocal, o cidadão, a escola, o hospital, enfim, o espaço específico onde o cidadão utiliza os serviços públicos. Então, nosso programa de inovação, que como eu disse é inovação organizacional, isso é o conceito dado
pelos países da OCDE em 2003, no chamado Manual de Oslo, quando se redefiniu o papel da inovação e se conceitou a inovação, tá certo, para dentro das organizações, novos métodos, padrões, arranjos organizacionais, foco no cidadão, redesign de serviço, sempre centrado com o olhar no cidadão. E um pouco esse é o programa de inovação que esta unidade tem procurado desenvolver. E certamente também, tá certo, a inovação social, quer dizer, utilizar a economia, estimular a economia criativa, utilizar o crowdsourcing cognitivo, solução cidadã, quer dizer, utilizar a experiência do cidadão no uso daquele serviço para remodelar, redesenhar, rever os processos que geram aqueles serviços. E negócios sociais e startups. E é um pouco dentro de startup que a gente vai falar um pouco para vocês, que é o objeto principal desse evento que foi lançado. Aqui um pouco só para mostrar a área de atuação da nossa subsecretaria, pouco a gente está tentando construir uma plataforma de parcerias e inovação, quer dizer, um espaço de colaboração entre sociedade e governo. Tá certo? Por um lado, a gente está procurado estimular o governo aberto, dados abertos, disponibilização de bases de dados em formato aberto, tá certo? Passando, inclusive, até as 5 estrelas definido, na escala definida por Tim Berners-Lee, que é a web semântica. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, porque, certamente, ao disponibilizar as bases de dados do governo ao cidadão, à sociedade, se apropriar dessa base, não só para exercer o seu papel de cidadania, mas, principalmente, para fazer novos serviços, fazer negócios, enfim, com os dados que o governo. Aí é o governo como plataforma disponibilizando as suas informações, e a gente tem aí, se vocês tiverem curiosidade, a gente tem aí, seja no Apple Store, no Market da Android, uma infinidade de aplicativos usando dados do metrô, os dados do governo, tá certo? Em relação à mobilidade urbana, por exemplo. E aí o apoio a startups, estímulo ao uso de dados abertos, e apoiando, inclusive, como nós vamos mostrar para vocês, as startups que utilizam, que trabalham com algumas áreas onde o governo tem atuado, que é mais prático o governo atuar. Por outro lado, tá certo, esse conceito de colaboração social, trabalhar junto com a sociedade, aí criar canais efetivos de colaboração. E, certamente, nós vamos ter que criar esses canais, esses instrumentos, porque toda a legislação que a gente tem é uma legislação ultrapassada, uma legislação de século passado, praticamente, e que não atende mais, tá certo, a nova economia, os novos negócios, os novos modelos de negócios que estão aí. E, por outro lado, como vocês podem ver aí, a gente já lançou recentemente, ainda esse ano, uma plataforma digital de parcerias. Quer dizer, hoje, qualquer empresário que pretenda, queira fazer uma proposta para o governo, as manifestações de interesse público-privado, tá certo? Poderão entrar nessa plataforma, colocar sua proposta, o governo vai analisar, enfim, todo o procedimento relativo a uma parceria público-privada, uma concessão, e o Estado de São Paulo é pioneiro no Brasil nessa área, está hoje de forma transparente, em meio digital, disponível para todos. Então, é mais ou menos dentro desse escopo, dentro desse esboço, dentro desse contexto, é que a gente tem lançado aqui, lançou essa ação de inovação aberta. Um pouco é como é que o governo pode ajudar para que as boas ideias, aplicativos, produtos, ações sociais sejam iluminados, sejam conhecidos por toda a sua estrutura. E como o governo pode ser ajudado a prestar melhores serviços para o cidadão. Portanto, é preciso criar um ambiente de inovação aberta, onde problemas e soluções sejam conhecidas, possam criar uma nova lógica de relacionamento e negócios. A gente está falando do setor público. A gente está falando em abrir o setor público para essas startups. Se eu for usar os métodos convencionais de contratação da Lei 866, da Lei 10.520, que é do pregão, etc., certamente nenhuma dessas empresas startups, que são empresas nascentes, teriam sequer condições de participar. Então, é preciso criar essa nova lógica de relacionamento, instrumentos, etc. Portanto, o pitch, como a gente tem chamado aqui, é o primeiro ambiente a reunir essas condições. A Secretaria de Governo articulou aqui alguns desafios, conversou com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Fundação Paula Souza, a Secretaria de Bem e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, tá certo? Prodesp,
Poupa Tempo, o Desenvolve SP, enfim, esses parceiros, foi procurar alguém que atua na área de startups. A gente selecionou, escolheu a ABS Startups, que é uma empresa de caráter nacional, ela não é regional, é nacional, tem mais de 3.500 startups já cadastradas no seu banco de dados. Então, junto com ela, junto com essas secretarias, o governo colocou desafios, são 35 desafios formulados pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde, pela Poupa Tempo, pelo Acessa São Paulo. Foram colocados esses desafios, foi feito um chamamento público, que aí vou mostrar para vocês o site, poderão entrar. Até o dia 18 desse mês a gente está recebendo inscrição. Esses desafios são preocupações, são situações em que o governo pede para ser ajudado. O governo expõe, tá certo, desafios que ele tem, que ele enfrenta no seu dia a dia, a gestão pública enfrenta, e espera contar com a criatividade de empresários, de jovens principalmente, tá certo, que, utilizando toda a tecnologia disponível, criam essas soluções. A gente sabe que essas startups têm um foco maior em tecnologia, e é isso mesmo, tá certo? A gente quer utilizar, e a gente tem mais ou menos o que está acontecendo de fato, é a abertura desse mercado público, tá certo? E aí vocês têm um pouco uns dados de tamanho dessas nossas atuações. Se a gente falar de educação, qualquer aplicativo que você faça, não é para atender uma escola com 1.000 alunos, mas sim para atender, tá certo, 4 milhões de alunos, 5.000 escolas, mais de 300 mil servidores que tem a Secretaria de Educação. Então, o desafio é muito grande, tá certo, e é esse mercado que o governo está abrindo para que as startups possam nos ajudar, para que a sociedade possa nos ajudar a equacionar, resolver esses problemas. Só em relação a ETECs e FATECs, a gente está presente em mais de 300 municípios em São Paulo, 285 mil alunos, 283 escolas entre FATECs e ETECs. Então, é esse o universo, é esse, enfim, esse mercado que a gente está trabalhando e vai trabalhar com essas startups. Na saúde, presença em todos os municípios, milhões de pacientes, essa quantidade de hospitais, e essa quantidade de 55 mil servidores. E facilidades ao cidadão que a gente chamou, a gente incluiu o Poupa Tempo aí, que presta hoje 43 milhões de atendimento o ano, a maioria dos atendimentos mais centrado na presença física, mas através de 66 postos e com cerca de 12 mil funcionários trabalhando. O Acessa São Paulo, que é o nosso programa, foi criado no ano 2000 como um programa de inclusão digital, tá certo? Hoje muda um pouco as características, mas tem 852 postos, mais de 3 milhões de usuários cadastrados. Embora pelos últimos dados aí do Comitê Gestor da Internet, aquela pesquisa TIC Domicílios, tá certo? 60% dos domicílios das regiões do Sudeste têm acesso à internet, mas ainda tem 40% fora. E quando a gente vê por classe social, tá certo, as classes D e E, tá certo, não chegam a 40% dos domicílios com acesso à internet. Se a gente olhar para a área rural ainda, só 12% dos domicílios da área rural no Sudeste têm acesso à internet. Então, ainda esses programas têm um amplo campo de atuação aí. E o Fundo de Solidariedade, que a gente também tem desafio deles, atua com mais de 2.500 entidades espalhadas aqui pelo estado de São Paulo. Então, e como é que vai se dar o pitch? Então, foi feito esses desafios, tem um chamamento público, um edital que está no nosso site, tá certo? Tem aí o endereço do site, www.pitgovsp.gov.br, tá certo? Até o dia 18 de outubro a gente vai ter inscrições, a gente tem quase 90 inscritos já, tá certo? A gente espera que esta semana e a próxima semana a gente tenha uma quantidade maior de inscritos. Então, nós vamos ter todas essas inscrições, será constituída, de acordo com o edital de chamamento, uma comissão de análise, e a gente pretende escolher, está previsto aí para o pitch, tá certo? Para a realização do pitch, pelo menos cerca de 15 dessas soluções serão escolhidas para serem apresentadas no pitch. Então, o pitch vai se realizar no dia 17 de novembro, lá no Palácio Bandeirantes, tá certo?
as startups escolhidas serão capacitadas para esta apresentação do pitch, que é uma apresentação de 10 minutos, onde a startup vai tentar mostrar o seu potencial, o seu modelo de negócio, enfim, para que aquela solução serve, que benefícios ela vai trazer, na presença de parceiros que nós estamos conversando, articulando, investidores, aceleradoras, enfim, o governo. Nós não vamos aportar recursos para essas startups, mas sim nós estamos abrindo o mercado. Essas startups, depois dessa apresentação, será feito um relatório indicando à Secretaria de Saúde, Educação, enfim, aos órgãos participantes, recomendando que sejam testadas essas soluções. A ideia, então, depois do pitch, é formalizar esse teste real, em ambiente real, tá certo? Seja na educação, se for numa escola, num grupo de escolas, se for junto a professores, se for em um hospital, se for num poupa-tempo, enfim, um teste real, tá certo? Será feito um convênio sem repasses de recursos, que é isso que a nossa legislação permite hoje. Será feito um convênio entre o governo, a secretaria, o órgão envolvido e a startup, por isso a gente tem, inclusive aí a gente está exigindo no edital que essas empresas nascentes tenham sim CNPJ e tenham uma solução que possa ser testada em ambiente real. Nós não estamos pedindo ideias, nós estamos pedindo soluções para aqueles desafios que a gente tem. Então a empresa, a gente até tem um dos itens do edital de seleção dessas empresas é CNPJ com até 5 anos, ou seja, são empresas nascentes de qualquer lugar desse país. E aí a gente vai trabalhar com eles, o convênio, certamente vai ter um plano de trabalho anexo ao convênio, que define onde ela vai ser as condições de implementação do teste, tá certo? Certamente eles vão ter acesso, como é uma solução digital, vão provavelmente ter acesso aos nossos bancos de dados, etc., e a todo preocupações de preservação de dados, muitos desses dados, no caso de saúde, são dados de paciente, etc., o Estado tem o dever de ter uma certa proteção aos dados do cidadão. Então, tudo isso será formalizado por meio desse convênio, por meio desse plano de trabalho. E, certamente, para elaborar esse plano de trabalho, nós pretendemos usar o nosso laboratório de inovação, que foi construído na Fundap, lá em Pinheiros. Nesse laboratório de inovação, a gente vai ter a participação de uma mentoria e coaching dessas entidades de investidores, academia, governo, tá certo? Aceleradoras, vão estar junto conosco lá para discutir não só o plano de trabalho, onde vai ser testada aquela solução encontrada, mas também o seu modelo de negócio. Porque uma vez testada a solução, a Secretaria de Educação quiser efetivamente utilizar aquela solução com todos os seus alunos, por exemplo, nós temos que aí sim fazer um contrato, um convênio, enfim, depende do modelo de negócio. E vocês sabem hoje que os modelos de negócio, tá certo, são os mais variados, nem sempre o usuário final é que paga, é o que dá sustentação para aquela solução, então nós precisamos entender esse modelo de negócio até para criar as condições, os instrumentos jurídicos para que essa solução possa ser efetivamente incorporada dentro daquele órgão, etc. Então a ideia é, logo depois do pitch, quer dizer, o pitch é a apresentação, tá certo? E o nosso problema real começa logo em seguida. Uma vez conhecida a solução, nós vamos testar a solução, ter que avaliar o que ambiente, orientar o órgão, porque esse mercado público é muito diferente do mercado privado, tá certo? A gente tem normas, regras rígidas que nós temos que seguir, tá certo? Então a gente vai desenvolver isso junto com a startup selecionada, junto com o órgão e com essa mentoria de especialistas na área. É claro que nós estamos querendo atrair investidores para, tendo em vista o mercado que se abre para aquela solução, tá certo? Certamente investidores se interessarão em dar o apoio, seja ele financeiro, seja organizacional, para aquela empresa, para que ela tenha condições de ter escalabilidade, por exemplo. Por isso que a gente está mostrando o tamanho deste mercado público nessas áreas de educação, saúde, etc. E aí realiza o teste. Depois, nesse teste, a gente vai ter que também definir os indicadores para mostrar os resultados daquela solução,
tá certo? E em fase desses resultados, haverá uma decisão do órgão e incorporar aquela solução dentro da sua prática diária, ou seja, dentro da gestão pública, dentro da forma como ele presta o serviço nessas áreas. E aí, certamente, a gente vai precisar de novos instrumentos, ou instrumento jurídico adequado para isso. Roberto. Pois não. Desculpa, sem... Não, praticamente estou encerrando. Não, mas então talvez fosse interessante, dentro da sua ainda explanação, você pode citar alguns desafios que estão para ilustrar um pouco que escala de Podemos, de são demanda? 35 desafios. Eu não sei, o Eduardo acho que tem aí uma relação desses desafios. Senão a gente pode deixar para a hora das perguntas, mas é que isso ajuda a dimensionar. Claro. Se me permite, O eu só governador mostraria Geraldo esse Alckmin filme. participou da primeira edição do PitGov SP, programa que busca aproximar o Estado das soluções tecnológicas para questões de interesse público, com o objetivo de melhorar a vida do cidadão. Se a sua startup tem solução para os desafios de São Paulo, especialmente na área da educação, da saúde, das relações com o cidadão, venha participar. Estamos fazendo o primeiro PitGov e convidando a todos que tragam boas propostas. São 35 desafios, ideias inovadoras que eu tenho certeza vai melhorar muito a qualidade de vida da população do nosso estado. Então esse foi o dia do lançamento do PIT, foi no Palácio Bandeirantes, vocês viram o envolvimento pessoal do governador do estado, quer dizer, ele está dando o apoio à realização desta forma do governo trabalhar, uma forma inovadora e buscar soluções junto à sociedade. Vocês viram também, neste dia, a gente teve a presença do professor Goldenberg, que é o presidente do Conselho da FAPESP. Há um compromisso do professor Goldenberg em apoio da FAPESP a um fundo que o governo quer montar junto com a Desenvolve SP, tá certo? Um fundo de apoio às startups, a essas iniciativas feitas para solucionar problemas de governo. Então, estão sendo estudado aí uma forma efetiva do Estado apoiar esses empreendedores, tá certo? Sempre na busca de soluções de problemas do governo, da forma de atuação do governo. Então, você perguntou de alguns desafios, tá certo? E a gente tem aqui, são cerca de 35 desafios. As secretarias envolvidas, a Educação, o Centro Paula Souza, elencaram aqui esses desafios, tá certo? Posso até citar alguns, por exemplo, na educação, como realizar avaliações diagnósticas padronizadas em formato digital para mais de 4 milhões de alunos. Vocês sabem, hoje o professor atende uma classe de 25, 30 alunos, tá certo? Ele tem que ter uma avaliação individual. É possível, sim, ter uma avaliação individual para que esse professor possa orientar melhor o rendimento daquele aluno. Ou seja, aqueles conceitos que a gente está falando, quer dizer, não é uma política pública que ela é massificada, mas sim a tecnologia hoje nos permite ter um olhar específico para cada aluno em função das suas características, das suas dificuldades, como melhor orientá-lo para ele obter um melhor resultado nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um desafio que o governo está fazendo, que a educação está fazendo, com um aplicativo que possa, de forma padronizada, de forma digital, ajudar o professor nesse processo, ter uma avaliação individualizada dos mais de 4 milhões de alunos. Como aumentar o engajamento dos pais na vida escolar do filho? Quer dizer, nós temos 4 milhões de alunos, tá certo? Eles passam lá, nós já temos uma boa quantidade de escolas em período integral, o aluno passa lá 5, 6 horas que não são integrais. Como é que nós vamos envolver os pais, professor e alunos neste processo todo aí? Como monitorar e acompanhar a aceitabilidade dos alunos pela alimentação escolar de forma dinâmica, certo? Merenda escolar, grande parte dos alunos vão para a escola, se alimentam, tem a merenda escolar. Como é que posso melhorar isso? Quer dizer, aqui vocês devem conhecer, tá certo? Na Escócia, tá certo? Uma menina de 9 anos conseguiu mudar a política de alimentação escolar, criando um blog, onde ela mostrava todos os dias, queria ser jornalista, pediu orientação para o pai ensinou ela a fazer um blog, 9 anos. E ela, toda
alimentação na hora da merenda, ela fotografava a merenda, colocava no site dela e descrevia o que foi aquela merenda. Criou 2 indicadores, um para medir a quantidade, era o número de garfadas que ela consumia o prato, e um outro indicador para um pouco mostrar o grau de limpeza, etc., a quantidade de fios de cabelo que ela encontrava na merenda. Então, com 2 indicadores, uma foto e uma descrição do que, como é que era a merenda escolar, ela conseguiu mudar a política, chama Marta Penn, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade, entrem no Google, pergunte sobre Marta Penn, vocês vão ver. Hoje essa menina está ajudando a criar cozinhas para produção de alimentação de escolas em países da África, através de uma associação aí internacional. Então são esses desafios que a gente tem colocado. Quer dizer, tem um outro desafio aqui muito interessante também, a educação. Ela gasta cerca de R$1 bilhão por ano em transporte de alunos. Quer dizer, como é que eu posso melhorar mais eficientemente esse transporte de aluno, usando todos georreferenciamento, etc., etc., melhorar essa questão de deslocamento para o aluno acessar as escolas. Enfim, a gente tem outros aí, no caso do Centro Paula Souza, como fazer um registro automático da presença ou ausência de alunos nas salas de aula. A gente viu estudos recentes aí que mostram que, em média, um professor leva cerca de 10, 12 minutos para fazer a chamada. Então, você tem 50 minutos de sala de aula e 12 minutos perdido para fazer a chamada. Como é que eu posso ter um aplicativo aí para fazer esses registros? Depois, na Secretaria de Saúde, quer dizer, alguns desafios. Como o médico pode registrar suas conclusões nos exames e prontuário de forma mais rápida e completa do que a digitação? Então, usando as novas tecnologias para fazer esses registros aí. Como diminuir o número de abstenções em consultas ou procedimentos agendados? O setor público é difícil agendar uma consulta, um procedimento, e muitas vezes a gente tem uma quantidade muito grande de faltas nesses agendamentos feitos. Como é que você pode simplificar, melhorar aí? E assim por diante. São cerca de 35 desafios, eles estão expostos aí, tá certo? Sugiro que os interessados deem uma olhada. A gente deve ter muitas soluções já prontas para isso. A nossa esperança é que a gente tenha um grande número de soluções inscritas para que a gente possa ir testando. E mais do que aquelas que serão testadas. No fundo, o governo está iluminando todas elas, quer dizer, todas as soluções que forem inscritas serão divulgadas, estão abertas, tá certo? E outros estados, outros governos, a próprios órgãos poderão escolher, dentre aquelas soluções inscritas, tá certo? Potenciais soluções, investidores, enfim, todos os agentes que atuam nesse ecossistema de inovação terão acesso a essas soluções inscritas para responder esses desafios. Obrigado, Roberto. Eu quero reforçar que as pessoas que estão acompanhando o debate pela internet, ao vivo, podem enviar perguntas para o seguinte endereço: IEA responde, tudo junto, @usp.br. IEA é de Instituto de Estudos Avançados. Então, novamente, a caixa de correio é IEA responde, @usp.br. E também vamos abrir as perguntas para as pessoas participantes. Antes de passar adiante, Roberto, seria importante como que essas demandas foram, vamos chamar assim, organizadas pelo governo, porque isso, para fazer o lançamento dos desafios, como que foram criadas as prioridades, qual a expectativa que se tem, por exemplo, para uma escala tão grande de usuários, né? 4 milhões de alunos de um determinado local, ou milhões de usuários na área de saúde, como que a demanda ela foi priorizada e qual a expectativa na medida em que as startups, elas podem, em geral, elas encontram soluções, têm soluções brilhantes, mas tem problemas muito sérios de sustentabilidade financeira, de perspectiva, porque, em geral, são jovens que estão iniciando o seu empreendimento, e num desafio desse porte, como que um problema de governo, que é recorrente, que às vezes vem de décadas, como que uma solução de uma startup pode dar essa perspectiva de futuro
para a sustentação do problema demandado, porque esse é um desafio enorme para você ter um serviço contratado. Bom, em relação aos desafios, quer dizer, o que se procurou fizemos a Secretaria de Governo como articuladora aí da ação, tá certo? Se reuniu com as secretarias envolvidas e se procurou, não vamos fazer desafios para todo o governo, como um primeiro movimento, tá certo? Mas sim selecionamos educação, saúde, basicamente 2 áreas, tá certo? Educação, saúde, depois facilidades ao cidadão. Discutimos, fizemos reuniões com os responsáveis dessas áreas e a priorização foi feita pelas próprias secretarias. Os próprios órgãos indicaram aqueles problemas que eles estão trabalhando mais diretamente, aqueles desafios que afetam mais especificamente no momento essas unidades. Então, na Paula Souza, tivemos reuniões Paula Souza, Secretaria de Educação, e eles fizeram os desafios. Os desafios são dos órgãos, aqueles que estão envolvidos diretamente com a prestação de serviços. Então, esses desafios foram priorizados pelos órgãos, a Secretaria de Governo organizou tudo isso, fez o edital e está fazendo os procedimentos. Por que é que a gente está fazendo o pitch? Por que se escolheu o CNPJ? Uma empresa, a gente não está procurando ideias, porque uma ideia, a gente teria que selecionar uma ideia, fazer um desenvolvimento, etc, etc. É muito tempo. O governo está procurando uma solução, alguém que já tenha um protótipo, já fez um teste, já tenha uma aplicação possível de ser testada em ambiente real. É claro que eu tenho um problema de escala. Por isso que a gente está se aproximando de todos esses parceiros aí, Desenvolve São Paulo, outros parceiros, Artemisia, Endeavor, enfim, Fundação Lehman na educação, tá certo? São parceiros que vão nos ajudar a construir as condições para que essa solução tenha sucesso. É preciso ajudar essa startup, não é só recursos financeiros, tá certo? A gente tem aí, por isso que a gente mostrou um pouco esse mercado. É claro que se eu tenho uma solução para atender alunos, eu não estou falando de 100 alunos, 1000 alunos, eu estou falando da possibilidade real de 4 milhões de alunos. Setor público São Paulo. Não estou falando das escolas privadas, não estou falando do resto do Brasil. Então o mercado é esta é a perspectiva. Portanto, certamente os investidores que nós estamos convidando a participar do pitch, tá certo, vão enxergar esse potencial para aportar os recursos, para ajudar, não só na estrutura, na organização daquela empresa, para dar a escalabilidade necessária, mas também no aporte de recursos para o desenvolvimento, para a melhoria da solução. E nós vamos testá-la em ambiente real. Quer dizer, e aí sim, esse teste, essa mentoria, por isso que a gente chama de mentoria, esses parceiros que atuam nesse ecossistema estarem junto para tentar garantir as condições para que essa startup, e a gente tem visto aí estudos, pesquisas, que mostram o alto grau de mortalidade das startups, exatamente por uma falta de perspectiva de mercado e por se organizar melhor para atender esse mercado. Então a gente está dando essa dimensão clara. Tá certo? E um dos critérios de seleção das startups a serem testadas é o seu grau de maturidade. Então, também fará parte da seleção dessas soluções, das startups, o seu grau de maturidade, para que elas possam ser testadas em ambiente real. E com isso, com a ajuda de parceiros, quer dizer, o governo, como a gente disse, tem aí claro o que é governo como plataforma, tá certo? Esse é o documento da ONU de 2011, tá certo? O governo está se abrindo. Ele tem consciência de que ele não vai resolver, não vai construir todos os nossos serviços, mas sim disponibilizar uma infraestrutura, tá certo? Para que terceiros utilizem e possam construir soluções. Então é esse o espírito e é essa a forma como a gente vai estar fazendo. Certamente teremos problemas, por isso a gente está procurando ajuda, parcerias, etc., para orientar melhor, para dar as condições para que esse teste possa, através do teste, ele possa ser criado as condições de escala daquela solução. Obrigado, Roberto. Está aberto a perguntas. Senão vou fazer mais perguntas. Alguém tem de começar, né? Por favor, você pode dizer o seu nome que está gravando? Ok, com certeza. Meu nome é Cláudio Rodrigues, eu sou diretor-presidente do CIETEC, que é a organização, que é a entidade que faz a gestão da incubadora USP instalada aqui no campus.
Eu queria colocar uma situação real. A incubadora, desde o início dos anos 2000, quando ela começou a operar, ela já recebeu 1.200 propostas de ideias para transformar em negócios, em empresas. Dessas 1.200, cerca de 500 ou mais foram incubadas. Quer dizer, foi dada a oportunidade na incubadora de transformar a ideia em negócio. Das que ficaram, metade das que ingressaram permaneceram no sistema. Dessas, que isso é dinâmico, cerca de 120 estão atualmente incubadas e umas 130 foram para o mercado. Então, o que eu quero dizer com isso é que a mortalidade diminui muito quando você entra num processo de educação, de treinamento, de saber como é que transforma ideia boa ou ideia diferente em negócio de sucesso. Então, aí eu faço a pergunta para ir rápido ao objetivo. Uma startup, quando ela é formada tendo como base uma ideia boa que é identificada, por exemplo, dentro de uma incubadora, ela olha para frente. Qual é o objetivo de uma startup na sua gênese? É a sua sustentabilidade como empresa. Então, quando eu olho para o programa, eu vejo uma série de providências muito estimulantes, né? A seleção, né? O teste, a possibilidade de investimento, a sua possível adequação a uma como solução a um problema de governo. E o que acontece depois? Qual é a garantia que tem uma startup? Garantia não é a palavra correta, mas como essa startup vai participar do negócio? Qual é a garantia que ele vai ter sustentabilidade financeira para ter renda, para gerar empregos, quando ele aporta ou ele dirige o seu esforço para atender uma política pública desse tipo? O governo vai fazer uma compra de Estado? Ou vai entrar num processo de licitação em que a ideia vai ser, provavelmente, tornada pública e ser disputada por outras empresas que não participaram dessa rota? Bom, a gente tentou mostrar aqui as preocupações que a gente tem nesse mundo novo. Quer dizer, o governo está marcando presença nesse mundo novo. Quer dizer, qualquer solução, por que a gente procurou startup? Por que a gente procurou que tenha CNPJ? Por que a gente está... Um dos critérios é o grau de maturidade. A gente quer fazer um teste real. Se achou uma solução, por exemplo, ligada a aluno, como aquele desafio que falei de avaliação individual dos 4 milhões de alunos, se achei aquela solução, testei, e o governo quiser adotar aquela solução, qual é o modelo de negócio da startup? Eu preciso conhecer esse modelo de negócio. Não, os novos modelos de negócio, vamos pegar alguns casos aí, Google, Uber, qual é o modelo de negócio? São modelos de negócio diferentes que o Estado vai ter que, possivelmente, se adequar, construir instrumentos para absorver esse novo modelo de negócio. E não adianta eu ficar fechando os olhos por um mundo real que está aí, tá certo? Debater só em teoria. Na prática, o governo vai contratar aquela solução ou adotar aquela solução em conformidade com o modelo de negócio. Eu posso ter um modelo de negócio onde o usuário não é quem dá a sustentação financeira para aquela empresa. É um terceiro que nem é o usuário, tá certo? Mas pode ser beneficiado daquela solução. Então, são modelos de negócio alternativos, por isso que o governo está construindo, está identificando cerca de 15 soluções. Parte dessas soluções nós queremos testar no mundo real até para aprender. Eu não posso mais, o governo não pode ficar a reboque, ficar esperando aparecer um Uber da vida para aí se preocupar em criar os instrumentos para legalizar uma solução. Eu tenho que conhecer, tenho que iluminar esses modelos de negócio até para verificar se os meus instrumentos hoje absorvem aquele modelo. Então, você colocou uma preocupação que é nossa também. Por isso que a gente está fazendo parceria com aqueles entidades atuantes no negócio, no modelo, atuantes nesse ecossistema, para achar as melhores condições para dar sustentabilidade àquela solução.
Se é uma solução que interessa ao governo, se mostrou eficaz, como eu disse, e vai ser aplicada para 4 milhões de alunos, é claro que ela tem que ter escalabilidade. É claro que ela vai ter que ter investimentos para que ela se torne. Quem vai investir? O governo? Um órgão de um governo? A empresa de processamento de dados do governo? Ou será um terceiro que vai investir? Qual é o modelo de negócio que ela vai se relacionar com o Estado? Então, são todas questões que nós vamos colocar na mesa, discutir e procurar achar a melhor solução para cada caso. Eu não posso antecipar, a gente tem acompanhado os trabalhos das incubadoras, diversas incubadoras, sejam elas privadas, sejam do Estado, e a gente vê os riscos, quer dizer, a grande luta dessas empresas nascentes, exatamente a sua sustentabilidade. Mas depende do seu modelo de negócio. Por isso que a gente está fazendo esse processo aqui, para aprender com o processo e para criar as condições, os instrumentos necessários à contratação. Certamente não será um pregão, não será uma licitação comum como eu tenho hoje aí, tá certo? Essa lei de licitações certamente não será ela. Nós vamos ter que usar outros instrumentos, vamos ter que criar esses instrumentos. Por isso que a gente está pedindo parceria das instituições, da academia, para nos ajudar a construir esses arcabouços todos, para dar a sustentabilidade para essas soluções. Roberto, temos uma pergunta aqui do Guilherme Rosa, que é do Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento do IPLAN. Na verdade, são 3 perguntas. Roberto, você acha que o pessimismo relacionado à atual crise econômica e política tende a contaminar a agenda de inovação em governo, diminuindo o interesse e alocação de recursos em iniciativas mais inovadoras e exploratórias? A segunda pergunta: como você vê as experiências de laboratórios de inovação em governo? Como está essa experiência no Estado de São Paulo? E a última: como o Estado de São Paulo pode fomentar inovação nos governos municipais? Bom, certamente que toda a crise é uma grande oportunidade. A gente está passando por uma crise econômica, essa crise política, a crise econômica, tá certo? O orçamento do Estado que foi encaminhado dia 30 para a Assembleia, tá certo? Pode ver que o volume de recursos se colocado em inflação, são menores do que o ano anterior, quer dizer, é uma queda de receita efetiva, mas, como toda a crise, abre-se oportunidades para a inovação. Tá certo? Eu acho que os governos, de modo geral, estão atentos a essa inovação que nós estamos falando aqui, que é inovação organizacional, inovação dentro do governo. Eu não sei se os senhores sabem, mas o TCU lançou Inova TCU. O atual presidente do TCU criou em janeiro deste ano um programa de inovação no TCU. O Ministério do Planejamento do Governo Federal criou a assessoria de inovação. Está montando o seu laboratório de inovação em governo, que é citado aqui. Então, os governos, de forma geral, quer dizer, não é só pela crise, tá certo? Eu acho que a sociedade no Brasil, há alguns anos, tá certo? Antes da Copa, inclusive, tem demonstrado que ela quer mudanças. Ela quer mudanças no governo, ela quer que o governo ofereça serviços de forma diferentes. E essas mudanças vão acontecer, estão acontecendo. Quer dizer, a inovação aqui que a gente está falando, e eu só quis conceituar aquelas bases que a gente trabalha, em cima das quais nós trabalhamos o nosso programa de inovação, é organizacional, é a forma de prestar serviço, é usar metodologias, abordagens colaborativas como o design, e isso é o que o nosso laboratório, a gente inaugurou o nosso laboratório de inovação no prédio da Fundap, no início desse ano, num convênio com a USP, tá certo? Em parceria com a USP, em parceria com outras instituições, montamos esse laboratório, nós estamos usando esse laboratório, principalmente usando metodologias colaborativas como design, para aplicar no serviço. Ou seja, rever a forma de prestação dos nossos serviços centrado no usuário, na experiência do usuário. É ele que tem que nos dizer como é que ele quer aquele serviço, como é que ele vai absorver aquele serviço. E, quer dizer, de uns tempos para cá, a gente tem visto que qualquer problema que o governo atua tem uma complexidade muito grande. Entender a complexidade desse problema significa trabalhar com abordagens colaborativas, significa trabalhar de forma integrada, significa mudar a forma de se relacionar com o cidadão. E é isso que a sociedade exige. Portanto, os governos farão isso, em maior ou menor velocidade.
Tá certo? A crise, sem dúvida alguma, ajuda nesse processo, porque, como crise, ela é oportunidade. E é o que está acontecendo hoje. Essas experiências de inovação no governo, de laboratório de inovação, isso é uma tendência internacional. A gente tem acompanhado isso. Em junho, agora, tivemos na Inglaterra, chama LabWorks, que se reuniu lá, cerca de 60, 70 laboratórios de inovação de governos do mundo, se reuniram em Londres para discutir, enfim, como usar o laboratório, como usar essas metodologias colaborativas para resolver os problemas, para rever e resolver os problemas de governo, políticas públicas, serviços, etc. E nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando agora, o nosso laboratório tem menos de um ano, a gente está trabalhando com essas abordagens para rever esses processos todos. Como o Estado de São Paulo pode fomentar a inovação nos governos municipais? Bom, o Estado, a gente tem aqui o endereço do www.igovsp.net, todo o material de inovação, a gente vem trabalhando nisso há cerca de 5, 6 anos mais efetivamente. Em 2009, o governo de São Paulo foi o primeiro estado no Brasil a criar um programa de gestão de conhecimento e inovação voltado para o setor público. A gente vem trabalhando desde essa data nesta matéria, nessa área de inovação, dentro de governo, tá certo? Em 2010, São Paulo foi o primeiro estado no Brasil, tá certo, a lançar o seu governo aberto, portal de governo aberto. Nós temos hoje mais de 400, 500 bases cadastradas, boa parte delas estão abertas, em formato aberto para uso da população. Então, a gente já tem uma trajetória grande nessa área, e tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem estudado, os municípios poderão ter acesso no www.igovsp. Esse pitch mesmo, as soluções todas que forem apresentadas para resolver aqueles desafios, grande parte desses desafios é comum a Estado, município, governo federal, a governos em geral, a escolas na área de educação, as escolas em geral, poderão identificar soluções que possam ser úteis para eles também, e vão ter lá todos os dados, ou seja, a gente está iluminando aquela solução para que todos que participam desse ecossistema possam ter acesso a ela. Obrigado, Roberto. Temos a pergunta daqui do auditório. Só se apresenta, por favor, para gravar. Bom dia, meu nome é Laura Parente. Eu queria comentar um pouco a partir de algo que o Roberto falou. Eu acho interessante, primeiro, acho que além da... Acho que a gente está evoluindo realmente na forma como o governo está trabalhando essa ideia de inovação. Como você disse, começou com uma disponibilização de dados, com a ideia de governo aberto e dando, através do acesso às informações e aos dados, a possibilidade de, eventualmente, aparecerem propostas. E acho que agora se tem algo um pouco mais articulado, ou seja, além da simples disponibilização dos dados, uma formulação de temas que o próprio governo considera importante e a busca de soluções para essas questões colocadas. Você mencionou um outro ponto importante, que é esse tipo de experiência de inovação exige que se pense também ou que se evolua na forma como são desenhadas as normas e as formas de atuação do Estado. Então, um pouco ligado a isso, eu acho que eu teria uma questão que é o que é que o Estado está fazendo internamente, ou seja, acho que tem todo um movimento importante estratégico e de abertura para a sociedade e de criação dessas parcerias, mas eu tenho a impressão que há outros tipos de esforços que precisam ser feitos internamente à área governamental, à área pública. Né? Você mencionou, por exemplo, a elaboração das normas, então, que tipo de investimento está sendo feito, que tipo de esforços estão sendo feitos, que tipo de formação de pessoas está sendo feita no sentido de caminhar para novas concepções de normas. Além da questão do arcabouço legal e normativo que possa dar fundamentos para essas novas práticas e novos desenhos de modelos de negócio e de prestação de serviço, eu tenho a impressão que alguns dos impasses que se tem nesses esforços de inovação também têm a ver
com as práticas e com os desenhos organizacionais da própria administração pública. No seu primeiro slide, você mencionou um pouco que, além que você tem a parte voltada para a sociedade, da inovação social, mas há também, dentro desses projetos de inovação, esforços, ou é importante a parte de redesenho organizacional e das mudanças internas da administração. E aí é o que eu pergunto também, que iniciativas, ou como é que você vê os desafios para que isso aconteça? Eu penso, por exemplo, tem uma solução sobre a qual tem se falado muito, e que eu acho muito interessante, mais para questões municipais, que surgiu há alguns anos, a partir de uma startup de Recife, que é uma ferramenta que se chama Colab, né? Eu tive a ocasião, por exemplo, de conversar, e desde que o Colab surgiu, eu achei ele interessantíssimo, mas eu falei assim, ele tem um gargalo, né? Porque ela é toda voltada, ela é uma ferramenta muito interessante, que faz a relação entre o cidadão, a população e o poder público, indicando necessidades e demandas. Agora, não havia nada desenhado, né, sobre como o governo se organizar para se apropriar e elaborar as respostas, né? Ou seja, é a parte interna do governo que parece que a gente tem mais dificuldade de trabalhar. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e o que é possível fazer. Roberto, vou passar a pergunta e você faz uma apanhada. A minha questão é um pouco mais genérica e mais abrangente. Ela não entra na mesma linha. José Carvalheiro, eu sou professor de Medicina Social de Ribeirão Preto e sou membro aqui do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA. Eu acompanho esta tendência na área da saúde de longa data e, bom, primeiro, elogiar a apresentação e elogiar a iniciativa, porque eu acho que é fundamental que a gente enverede por esse terreno. Foi comentado logo no início da sua fala o modelo da OECD, não é? do consenso de Oslo, enfim. Eu acompanho há relativamente bastante tempo, pelo menos desde o começo do século, o consenso de Lisboa da União Europeia de inovação em saúde, não é? Que considera que inovação em políticas é evidentemente papel do Estado, e isto se faz através... É claro que você pode ajudar fazendo com que você participe de propostas para que se modifiquem políticas. Mas isso é essencialmente um papel do Estado, enquanto que as inovações em produtos, processos, não é? Eles são fundamentalmente da comunidade, e, portanto, tem que se encontrar mecanismos para fazer com que a comunidade participe da elaboração de propostas dessa natureza. O então presidente da Associação Europeia de Saúde Pública, o professor Sakellarides, foi um grande incentivador destas ideias. Estou dizendo isto porque nós o trouxemos ao Observatório de Inovação, e na nossa videoteca tem um seminário que eu coordenei, porque ele não foi gravado aqui, ele foi gravado na Faculdade de Saúde Pública, e não havia nenhum, nem a Laura, enfim, não havia nenhum dos que então faziam as apresentações, eu acabei coordenando. Ele apresentou o Health Cluster Portugal, é o Cluster de Saúde Portugal, que é uma iniciativa de tentar fazer com que se incremente uma associação entre o governo, a iniciativa privada, não é? E a academia, para gerar novos processos de inovação. Então, para quem se interessar em ver isto, né, uma iniciativa semelhante a esta, que já tem produtos, no videoteca do Instituto, de há uns 3 anos ou 4 atrás, mas, enfim, os vídeos do observatório, está lá o Health Cluster Portugal, que analisa. O próprio professor Sakellarides tem uma experiência que ele conduz num bairro de Lisboa, em parceria entre as unidades sanitárias e a Portugal Telecom, que é para fazer mHealth, saúde por mobile, não é saúde por telefone celular,
para acompanhar as pessoas que têm diabetes. Então, os diabéticos daquele bairro, eles estão com um programa dos centros de saúde da região. Então, esse é um comentário só para, primeiro, elogiar a iniciativa, elogiar a sua apresentação, dizer que acompanho isso e que temos no Observatório de Inovação aqui um vídeo anterior já analisando essa experiência. O que eu queria era comentar os desafios, não é, para essas iniciativas, quando foi apresentado que uma das iniciativas é o crowdsourcing, não é? Como é que isto pode ser transformado, não é, num risco de que uma utilidade pública seja transformada em mercadoria, não é? Eu acho que o exemplo do Uber, para mim, eu nunca vi ninguém dizer isso, mas para mim o Uber é um exemplo claro. Alguém inventou um aplicativo que era para organizar caronas. E alguém falou, que grande ideia! E transformou isto, que era um bem público, não é? Transformou isso num mecanismo de ganhar dinheiro, né? Transformou um bem público numa mercadoria. Queria que você fizesse algum comentário sobre isso. E incluir o resto era só para fazer um comercial, né? De que nós já temos uma gravação na nossa videoteca na mesma linha, com uma experiência concreta num país europeu. Bom, primeiro, professor, eu gostaria de... Ficamos muito honrados com o convite aqui do Observatório. Fizemos questão de convidar o Observatório no lançamento do pitch, tá certo? Porque nós entendemos, tá certo, que é fundamental que a gente se aproxime da academia, de instituições como essa, para nos ajudar a construir, tá certo, participar desse novo ecossistema de inovação que está aí. E que o governo não pode ficar à margem dele, ele tem que marcar sua presença lá. Entendemos que a gente tem muito a aprender. Tá certo? Por isso que nós estamos procurando os parceiros. Ver experiências já realizadas, como o senhor mesmo colocou aqui, aprender com essas lições para poder evoluir. Tá certo? Acho que tem uma série de cuidados, como você colocou, tá certo? Você está abrindo, por isso que a gente está todo cuidado em fazer um teste daquela solução. A gente quer trabalhar melhor isso, que condições se dá aquilo, exatamente, tá certo? Porque o governo é responsável, tá certo, por uma política pública, pelos dados, etc., por uma série de questões que estão ligadas e que têm que ser colocadas à mesa. Por isso que a gente está preocupado em entender modelos de negócio. Porque não adianta eu falar teoricamente, eu vou contratar aquela solução, não sei, eu dependo do modelo de negócio. E às vezes, modelos de negócio, eu preciso criar as condições legais para absorver aquele modelo de negócio. Olha o caso do Uber. Tá certo? Como quem criou o Uber? Dois jovens que, de aproveitar uma estadia, não achavam táxi em Paris, voltaram para São Francisco e criaram esse aplicativo. Bom, a gente teve recentemente no CONIP, teve um diretor da Uber dizendo que eles estão arrecadando uma fortuna semanalmente. Acho que era cerca de 600 milhões de dólares semanais no mundo. Então, mais de 300 cidades. Tá certo? Eles não têm um táxi, não contratam um motorista. Eles simplesmente criaram uma plataforma que une interesses aí e acharam uma maneira de ganhar dinheiro. Como é que o governo enfrenta isso? Não sei. Por quê? Olha o caos que está aí. É legal ou não é legal? Você ouve todos os pareceres, manifestações das áreas jurídicas aí dizendo que não tem nada de ilegal. O que não está é regulamentado. Portanto, não adianta a gente ficar achando que vai construir novos instrumentos se a gente não estiver dentro, entendendo o problema. Construindo, você só constrói instrumentos para resolver situações reais. Como é que eu poderia imaginar que ia aparecer um Uber, eu, legislador, vai aparecer um Uber daqui tanto tempo e eu vou me preparar para isso? Então a gente precisa muito da ajuda, e eu reforço aqui o convite ao Instituto de estar junto conosco nesse processo todo. Está presente, nós vamos ter, como eu mostrei para vocês, a gente vai usar um laboratório de inovação, que é um espaço, para trabalhar com aquela solução, criar as condições para teste daquela solução e entender o seu modelo de negócio.
A gente gostaria muito de ter o Instituto como parceiro nosso, para acompanhar, para trazer a sua experiência para melhorar essas coisas. Porque nós estamos aprendendo, é um processo de aprendizagem aí, e de construção. Em relação ao que a Laura falou, quer dizer, é claro que a gente vem, você tem acompanhado isso, tá certo? Desde 2004, precisamente, no PDG, lançado pela Fundap na época, um programa de desenvolvimento gerencial, a gente conseguiu introduzir lá dentro, tá certo? A questão de gestão do conhecimento, inovação. É claro que demora um tempo para o governo perceber isso. Em 2009, criou-se um programa de gestão do conhecimento. Tá certo? Agora, em 2015, se criou uma unidade de inovação. Então, o governo, é possível sim fazer inovação no governo, dentro do governo. Tem um outro ritmo, um outro lento, depende de uma série de questões. Mas a gente tem trabalhado, para surpresa nossa, recentemente a Escola Fazendária introduziu dentro do currículo dela a questão de inovação. Porque ela começou a perceber que se ela não estiver acompanhando o que está acontecendo, tá certo? Olha o caso do Uber, de novo voltando a Uber. Como é que eu regulamento isso? Daqui a pouco eu vou ter modelos de negócios tão diferentes, tá certo? Olha o caso tá certo? De novos modelos que aparecem, o WhatsApp aí. O que aconteceu com Telefônica da vida, com empresas de comunicações? Aparecem soluções que podem mudar todo o modelo de negócio. Como é que eu vou me preparar para isso? Eu tenho que estar estudando isso, eu tenho que estar atento ao mercado, eu tenho que estar no meu radar, tá certo? E no radar de todo o setor público, seja da Fazenda, seja da PGE, seja dos vários órgãos do governo, um radar mais atento para esse processo, para esse ecossistema que está acontecendo aí. Estão mudando as questões, estão mudando os modelos de negócio. Nós estamos numa nova sociedade. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Os novos modelos vão aparecer aí. Como é que o governo enfrenta isso? Então, é um processo permanente de aprendizagem, a gente tem muito o que fazer, você tem acompanhado o nosso trabalho, você tem visto, a gente já esteve juntos, quer dizer, inclusive a gente, no nosso portal do Igual VSP, a gente tem um e-book lá dizendo que gestão do conhecimento e inovação dá para fazer sim no setor público. Agora, o ritmo, a velocidade, depende de uma série de circunstâncias nem sempre controláveis. Este é um momento de crise, é um momento de oportunidade para essas inovações, novos negócios, etc. Obrigado, Roberto. Para quem está entrando agora, esse é mais um debate do Observatório da Inovação e Competitividade da USP, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados. E para quem está acompanhando pela internet e quiser fazer perguntas, o e-mail é iearesponde, tudo junto, @usp.br. Estamos recebendo hoje o Roberto Aguni, da Unidade de Inovação da Subsecretaria de Parceria e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Roberto, para ajudar um pouco esse debate, nós, há um tempo atrás, discutimos aqui no Observatório, diante da crise hídrica, por exemplo, em São Paulo, como que instituições como a universidade, que tem uma população enorme, né, poderiam colaborar, por exemplo, com medidas de reuso de água, por exemplo, né? Houve um edital há 2 anos atrás, lançado por uma das superintendências de gestão ambiental aqui da USP, com um número enorme de adesões ao edital, porque os professores estimulam, os alunos participam junto. Houve quase 110 projetos aprovados, eram com um montante pequeno de recursos, mas não é o mesmo processo. O que eu estou dizendo é que há uma enorme adesão, há um entusiasmo, as respostas são dadas e depois os projetos se perdem um pouco na linha que levantou o Cláudio, porque você não dá sustentação ou não tem um propósito muito claro. Então, eu acho que um ponto de inovação desse projeto inovador é que você já tem aí mesmo que não tenha todo o arcabouço jurídico já montado, você já tem a perspectiva dada para dar sustentabilidade, ter um modelo de negócio, porque esse não é algo trivial. E as startups, elas têm vários propósitos, mas elas vão ter que se ver dentro de um atendimento
que é hoje um modelo que as grandes empresas estão fazendo. Ao invés de fazer o desenvolvimento interno, faz a parceria com as startups, soluciona, remunera e ambos ficam satisfeitos. Esse é um tipo de modelo, por exemplo, que na universidade, por exemplo, a universidade não faz recurso disso. Então, eu acho que um caminho de parceria que poderia ser extensivo à instituição fazer uso de um recurso onde ela solucionaria problemas de gestão dela, que são problemas enormes. E ela assim, é muito raro isso, por isso que me entusiasma o projeto que vocês lançaram, porque independente, e até pode ser cruel isso, mas às vezes você tem uma excelente startup, uma excelente solução a partir de ideias que já tinham amadurecidas, e pode ser que ela não consiga executar, dadas as limitações, porque 5 anos em tempo jurídico, isso às vezes não representa muita coisa, mas é um padrão, e esse padrão é o que vai fazer andar o projeto. Mas, por exemplo, na questão de reuso de água, né, a universidade faz um uso enorme disso, e você poderia ter soluções dentro da instituição. Soluções como, por exemplo, um problema crônico da iluminação. Foi feito um edital, se resolveu parcialmente isso, mas a participação da iniciativa de alunos por meio de startups poderia trazer soluções de gestão que dentro de um modelo de negócios aceitável, porque não adianta fazer um concurso. O concurso tem ideias ótimas, mas depois o aluno ganha lá o prêmio e vai embora. Quer dizer, como pôr em prática aquela ideia, né? Então, talvez vocês criem aí um paradigma em nível de governo que dê ou crie uma jurisprudência para estender isso a outros órgãos públicos, como são as universidades. Então, acho que isso pode abrir perspectivas de longo prazo para pessoas interessadas em intervir ou criar projetos para o setor público, que não necessariamente procurem o CIETEC ou outras incubadoras, mas que se reportem diretamente a vamos dizer assim, a um hub mãe, que seria o governo do Estado, com tudo que ele movimentar aí de investidores, porque esse é um caminho que eu vejo como essencial e importante, mas os modelos de negócios, eles assim, para quem vai participar e quem vai apostar num projeto desses, ele tem que ter uma clareza bastante, vamos dizer assim, elementos bastante claros para saber o quanto de esforço e quanto de energia uma startup vai colocar para participar do projeto, porque ele não é um concurso, ele é na verdade, um desafio de soluções, né? Bom, exato. É um desafio de soluções. Quer dizer, eu acho que a gente, para lançar a startup, para lançar o PitGov, foi feito um decreto, tá certo? Um decreto mais genérico, apontando um pouco essa maneira de trabalhar do Estado. Quer dizer, se abrindo para soluções externas. Acho que a ideia, pelo menos a nossa expectativa, é que os órgãos de governo comecem a enxergar que essa é uma forma de trabalhar, que utilizem isso. Quer dizer, tá certo? Quer dizer, o decreto é para toda a administração estadual, tá certo? E ele poderá ser utilizado. O Detran agora está lançando um chamamento para buscar uma solução para acompanhar o exame, aquele teste lá que o motorista faz dentro do carro. Então, eles querem acompanhar aquilo online, etc. Está se fazendo isso, fazendo um chamamento, deixando claro essa situação, procurando soluções existentes. Quer dizer, como você disse, o Estado, pelo menos a gente entende que a ideia é trabalhar, não adianta promover hackathon, seleção de ideias, etc. Depois eu não tenho como desenvolver aquilo, não tenho no Estado. Vou levar para a minha área de tecnologia, por exemplo, se for uma solução na área de tecnologia, ela tem outras prioridades, tá certo? Essa não será a prioridade. Então, buscar soluções, aproveitar essa inteligência coletiva que está aí, tá certo? Esse domínio da tecnologia que os jovens têm, que os universitários têm, tá certo? Entender um pouco os problemas, ter a vivência do usuário e aplicar aquele conhecimento, aquela tecnologia numa solução. E é claro que aí sim você precisa criar condições para tornar aquela solução escalável, tá certo? Dentro de um mercado, por isso que a gente faz questão de dizer que esse é o tamanho do mercado. Nós estamos falando deste mercado. Por isso a gente está procurando parcerias que nos ajudem a desenvolver aquela solução. Seja em termos de capital, tá? Sebrae é um dos nossos parceiros, tá certo? O cara precisa entender, ele precisa modular aquele negócio. Estamos procurando o laboratório Lente da USP, da Faculdade de Advocacia
da GV, que criou um laboratório, tá certo? Que estão estudando os novos modelos de negócio. São esses negócios que a gente está falando. São esses novos modelos que o Estado tem que começar a entender, a conhecer, para, junto com seus parceiros, criar as condições para aquela solução ser sustentável, como você disse. E fomentar, eu acho que essa iniciativa do PIT, o decreto, vai fomentar essa prática no âmbito do setor público, tá certo? E aí buscar soluções direto, junto com a sociedade. Por isso que a gente faz questão de criar em cima dessas bases, governo com plataforma, governo único para o cidadão único, é nessa perspectiva que a inovação dentro do governo deve acontecer. Não temos respostas, não. Tá certo? Eu acho que vocês aqui, o professor foi claro também, não tem respostas. A gente tem que construir soluções. E como é que nós vamos construir? Participando do processo, estando junto com eles. Vamos errar, sem dúvida. O erro faz parte do processo. Tá certo? Mas a gente entende que trazendo parceiros, trazendo academia, gente que já está atuando nesse setor, certamente a gente vai contornar muito e errar muito menos. Obrigado. Roberto. Eu tenho uma pergunta, eu sou a Tatiane aqui do Observatório. Pensando que a participação popular, né, um governo participativo é uma diretriz, né, que caminha aqui pela nossa Constituição. Acho que tá, né? Tá ligado? Esse PIT pensa, o próprio governo prioriza o que ele acha que precisa ser melhorado e chama as oportunidades. Eu queria saber se tem se existe um pensamento do lado contrário, por exemplo, abrir uma audiência pública ou chamar a sociedade para falar, sociedade, o que o governo não atende, né? O que a sociedade acha que precisa melhorar no governo, e não o governo falar, eu tenho esses desafios, né? Mas se existe a ideia de abrir para o outro lado também, a sociedade apontar os desafios que o governo precisa correr. Ideia sempre existe, o problema é construir esses canais. Certo? Você fala sociedade, o que é a sociedade? Certo? São 44 milhões de pessoas em São Paulo. Como é que eu construo esses canais? Como é que eu faço essas? Eu acho que, sem dúvida, a perspectiva e ideia sempre tem. Quer dizer, todos nós queríamos uma democracia, tá certo? Com a participação efetiva de todos os envolvidos. Agora, é importante construir esses caminhos. Quer dizer, o PIT é uma solução, é um passo, é muito pequeno ainda. Mas o que eu acho importante é subir essa escada, degrau por degrau, mas tem que subir. E para isso, tá certo? A própria sociedade vai cobrar. Tá certo? Os políticos andam de acordo com os ventos. Quem promove os ventos são os movimentos que a sociedade faz. Tá certo? A gente entende um movimento claro que a sociedade tem feito, ela quer mudanças. Em todas as áreas de governo. Ela não se sente mais representada, basta ver as manifestações. Como é que vai se dar esse processo? Eu acho que com a devida participação de todos. Agora, quais os canais estão sendo construídos? A gente está construindo um, e o PIT é um canal muito pequeno ainda, mas já é um passo. Tá certo? Sem dúvida que os outros passos, e os passos maiores, só com o apoio da sociedade, da academia. Por isso a gente está vindo aqui, está buscando, está convidando a ser nossos parceiros. Vão lá estar com a gente. Vão lá no dia 17, façam parte da banca. Nos ajude a avaliar aquela solução. Tá certo? Faça parte do nosso trabalho lá de mentoria. Se tem uma solução em saúde, tem um especialista aqui em saúde, pode participar com a gente, pode nos ajudar. Isso é importante. Tá certo? A gente está construindo, tentando construir esses canais. Você tem toda a razão. Mas eu não tenho resposta para isso. Roberto, só pediria se você pudesse resumir para quem está chegando agora o prazo do edital, as datas, porque eles com o feriado que vai ter de 12 de outubro, o tempo ficou mais curto aí para inscrição, tudo, né? Bom, então, para quem está chegando, nós lançamos o PIT Gov SP,
o edital e a forma de inscrição, todos os dados, os desafios, vocês encontram aí no www.pitgov.sp.gov.br ou no portal da Secretaria de Governo. Vocês têm também o acesso ao edital, ao formulário de inscrição, que é feito pela internet, por esse site. Vocês têm até o prazo do dia 18 de outubro para fazer a inscrição. É preciso ter CNPJ, sim, tá certo? É preciso indicar qual dos desafios a solução está atendendo, tá certo? Que está aqui no edital, está detalhado no edital. A gente tem os desafios na primeira parte do edital e no anexo do edital a gente fala um pouco sobre, vou chamar, o tamanho do mercado, ou seja, o ambiente onde essa solução vai ser testada. Então, até o dia 18 de outubro é o prazo de inscrição, é muito simples a inscrição, tá certo? É feita online diretamente nesse nosso site. Depois, no dia 4 de novembro, a gente deve publicar as startups que foram escolhidas para o pitch. Vão ser criadas comissões para análise com a participação da Secretaria do Governo, com a participação, é claro, do órgão envolvido, educação, saúde, etc. Tá certo? E também com a participação da nossa área de processamento de dados de tecnologia, que é a Prodesp, e também com a participação da ABS, aí, que é a nossa parceira no processo. Depois, no dia 4, nós vamos publicar cerca de 15 selecionadas que vão fazer o chamado pitch lá no Palácio do Governo, no dia 17 de novembro, tá certo? Vocês, a startup escolhida, ela vai se apresentar para um grupo de mentores que a gente está chamando, inclusive o próprio observatório, tá certo? A gente gostaria, tá certo, se dispuser a participar do processo, a nos ajudar de alguma maneira, tá certo? Fazer parte da banca, estar lá junto conosco, acompanhar o processo, tá certo? E, em seguida, a secretaria envolvida, Educação, Saúde, vai fazer uma publicação, vai publicar no Diário Oficial um chamamento para teste daquela solução. Aí, em seguida, a Secretaria do Governo, junto com o órgão e os parceiros, fará aí um trabalho para construir esse plano de trabalho, como é que vai se dar esse teste naquele órgão, naquele espaço, naquele ambiente real. E também entender o modelo de negócio. E essa mentoria e coaching, quer dizer, tanto no pitch, a gente está atraindo investidores, etc., que vão olhar aquela solução, enxergar o tamanho de mercado e certamente demonstrar seu interesse aí. O que a gente quer atrair são investidores nestas soluções para aportar, apoiar que aquela solução dê certo. E também nesse plano de trabalho, nesse modelo de negócio que a gente vai construir juntos com os nossos parceiros, no Laboratório de Inovação do Governo, para aí sim fazer o teste, avaliar, e certamente, aí, dependendo do modelo de negócio, e uma vez aprovada e o órgão querendo adotar em definitivo aquela solução, será feito aí, devem criar as condições, os instrumentos necessários para isso. E reforçando que um aspecto legal importante é que as startups não podem ter mais do que 5 anos de existência. Então, além do CNPJ, não podem ter... A vida útil dela tem que ser de até 5 anos para participar do edital, para se inscrever. A gente está focando em empresas nascentes, então tá certo. Então, um dos critérios adotado foi o tempo de vida dela, vamos dizer, 5 anos. E que é um tempo para uma startup bastante grande, né? Algumas já deixam de ser startups. Tem mais alguma pergunta? Desculpa. A Laura entrou aqui no celular dela e resolveu uma questão que eu pensei que ela sabia, ela também não sabia. O que é pitch? Repete aí. O que eu achei aqui é que é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com o objetivo de conquistar o interesse da outra parte, essencialmente o investidor. Exatamente. O pitch, ele é muito utilizado, quer dizer, os senhores sabem, ele é utilizado, as empresas fazem esses pitch, quer dizer, a ABS faz o chamado pitch corporate, tá certo? As grandes empresas hoje estão recorrendo a iniciativas como essa de inovação aberta, e a startup lá selecionada tem 3 a 5 minutos. Nós que estabelecemos 10 minutos, tá certo? E 5 para a banca, para os mentores interagir. Não, porque a gente até entende, tá certo, que seria
aconselhável dar um tempo maior, porque a gente gostaria de ter nessa banca aqui, presente lá, investidores, pessoal, por exemplo, a Fundação Lehman deverá participar conosco. É claro que ela tem interesse na questão de educação, nas soluções que apresentar para a educação. E ela pode, certamente, querer ter mais detalhes, etc. Então, a gente abriu um pouquinho mais o tempo aí, exatamente que é uma primeira experiência, tá certo? Por isso, e o pitch já é tradicional, é o lançamento que eles fazem, né? O lançamento da ideia por um público para tentar despertar o interesse. Quer dizer, o que eu quero lá? Eu quero um investidor, eu quero alguém que aporte, não é só recursos financeiros, não, mas aporte conhecimento, aporte também ajudar a estruturar aquela empresa para ela ser escalável. E a gente está um pouco dando a dimensão do mercado. Quer dizer, nós não estamos falando de coisas tão pequenas assim. A gente está falando de um mundo na educação e na saúde, que é o papel do Estado, e ele tem esse atendimento, ele tem essa rede da educação. Roberto, queria agradecer. Se não houver mais perguntas de internautas, estamos tendo um probleminha externo aqui, mas não está comprometendo a gravação. O vídeo vai estar disponibilizado em breve, em geral sai isso. Eu sugiro que o canal de comunicação do Instituto de Estudos Avançados de divulgação do edital. A universidade tem a agência USP de notícias, então esse é um caminho para se fazer a divulgação do pitch. Acho que vale a pena. Há entidades como o CIETEC, há um núcleo de empreendedorismo da USP, há uma série de iniciativas. Aliás, o que mais tem brotado na universidade são iniciativas e apelos nessa área para as startups. Então, acho que vale muito a pena fazer esse apelo, apesar de que o prazo é curto, porque as pessoas têm que entender exatamente de que maneira farão o desafio. O vídeo vai estar disponível no site do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. E eu queria agradecer, além do nosso convidado, o Roberto Aguni, da Secretaria da Unidade de Inovação, da Subsecretaria de Parceria e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Agradecer a responsável pela organização do debate, a Sandra Cedini, do Instituto de Estudos Avançados, a equipe que faz a gravação, que é o Jorge Soares, que está ali conosco, e o Sérgio Bernardo, a Raimunda Rodrigues, que faz esse suporte essencial de café, água e biscoitinhos, a Maria Leonor Calazans, que é a nossa fotógrafa do IEA, o jornalista Mauro Beleza, do IEA, e a equipe do Observatório que está aqui presente, Tatiane e outros colegas. Já cedeu os direitos, foi a primeira coisa. Está tudo cedido. Direito de imagem, apresentação. E agradecer aos presentes também e a iniciativa muito importante desse edital. Eu gostaria, em nome da Secretaria de Governo, agradecer o convite, a participação e reforçar aqui o convite. Nós precisamos da ajuda de vocês, tá certo, nesse processo todo. E a gente gostaria muito que o Instituto tivesse presente, tá certo, e nos ajudasse a construir esse novo ambiente, fazer com que, criar as condições para que o governo esteja presente nesse ambiente de inovação, nesse ecossistema de inovação, que é fundamental, e é através dele que a gente vai evoluir, vai inovar e vai promover, tá certo, melhores serviços e mais próximos ao cidadão. Muito obrigado.